sou Luiz Eduardo, engenheiro agrônomo pelo Instituto Federal do Maranhão, e hoje trouxe essa palestra para o Congresso Nacional de Agronomia Online. É um prazer ter a oportunidade de poder trazer um pouco de conhecimento sobre as frutíferas nativas do nosso bioma cerrado, e agregar um pouco nesse grandioso evento. Bom, o título da palestra é Frutíferas nativas do Cerrado, potencial econômico e conservação. Aqui eu trouxe um pouco da minha formação, engenheiro agrônomo pelo IFMA, campus São Raimundo das Mangabeiras, especialista em manejo de pragas em culturas agrícolas, Facuminas, e com algumas experiências aqui no setor de pesquisa. Bom, para dar um adendo aí na nossa palestra, eu trouxe um pouco sobre a importância e as características do nosso bioma cerrado. Dos biomas brasileiros, ele é um dos que possui maior biodiversidade natural, tanto de fauna quanto de flora, né? Um bioma com cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados de extensão no Brasil, cujas espécies, tanto vegetais quanto animais, têm uma grande adaptação ambiental. Isso quando se pensa em questões de déficit hídrico, né, seca, e também solo de baixa fertilidade natural. Além disso, é um bioma que possui uma grande diversidade e potencial nas suas espécies, principalmente quando a gente fala das espécies vegetais, né? Por exemplo, os frutos nativos têm um grande potencial nutritivo e também de comercialização, né? Uma vez que são muito apreciados pelas populações de comunidades rurais, por exemplo, apesar de serem muito ainda subutilizadas, utilizadas de forma extrativista em sua grande maioria, mas tem esse grande potencial. Isso é objeto de estudo, de alguns estudos que estão começando aqui no IFMA São Raimundo das Mangabeiras. Como eu já falei, são espécies que são pouco exploradas e que seu uso, né, por nós, seres humanos, é principalmente in natura, né, o consumo. Também existem algumas frutas que são já processadas para produzir sucos, conservas e etc. E essas frutíferas nativas, elas se enquadram no que a gente chama de punks. São as plantas alimentícias não convencionais. São utilizadas regularmente na alimentação de muitas pessoas. Tem uma importância múltipla, né, e diversa, tanto na base ecológica, né, porque desempenham grandes papéis dentro do ecossistema como um todo, para manter esse equilíbrio ecológico. Importância econômica, como eu já falei, com esse grande potencial de comercialização e a múltipla usualidade, digamos assim, de seus subprodutos, e também uma importância social, aí associada a diversas comunidades que utilizam e vêm utilizando ao longo de gerações e gerações essas plantas e frutíferas de um modo geral. E por isso a necessidade de conservação e de investir em pesquisas, né, e estudos científicos sobre essa preservação. Características do nosso bioma cerrado. É um bioma de clima tropical sazonal, que apresenta um inverno seco, verão quente, chuvoso, a vegetação do tipo savana, com árvores baixas, troncos retorcidos, cascas grossas e raízes profundas, adaptadas à seca. Com relação aos solos, são geralmente profundos, né, com a idade antiga, solos com alta porosidade, bem drenados, ácidos e com a coloração avermelhada. A sua fertilidade em geral é baixa. Quando eu falo de fertilidade, estou me referindo à fertilidade natural
desses solos, o que é um grande desafio para a produção agrícola atual. E tem essa alta diversidade vegetal. São mais de 11 tipos principais de vegetação no bioma cerrado, formações florestais com áreas que vão de maior densidade de árvores a áreas com baixa densidade de árvores, dependendo entre outros fatores de relevo e de condições hídricas locais. Formações savânicas, né, predominando aí arbustos e árvores espaçadas. Formações campestres, predominando gramíneas e plantas rasteiras. Obviamente tem os desafios e os problemas que esse bioma, né, enfrenta. Um ponto crítico para essa região do Cerrado é o desmatamento na região do Mato Piba, né, que é uma das maiores fronteiras agrícolas, né, em expansão do Brasil, que engloba aí as regiões do Maranhão, região do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Né? De acordo com os dados, um dos dados recentes aí sobre essa região, né, sobre o desmatamento nessa região, mais de 77% do desmatamento do bioma se concentrou nessa região do Mato Piba, afetando mais de 512 mil hectares de área desmatados. É um bioma que tem alta biodiversidade, né, sendo a savana mais rica do mundo, com relação aos seus recursos hídricos, a infiltração de água e recarga de aquíferos bem marcante no nosso bioma. Isso também ajuda na produção agrícola, que vem crescendo muito na região, porque solos, apesar de terem baixa fertilidade natural, é uma região que tem um bom volume de chuvas. A vegetação nativa também melhora a qualidade e a estrutura do solo. Tudo isso facilita os manejos e os tratos culturais, né, na produção agrícola. É a região mais rica em espécies do mundo, né? É a região do Cerrado, quando eu falo de espécies vegetais. E agora adentrando nas frutíferas nativas. No Cerrado, né, 5% da biodiversidade do planeta está nesse bioma. Isso se referindo tanto à fauna quanto à flora. Cerca de 30% da biodiversidade brasileira também se encontra no bioma cerrado. Aproximadamente 2.000 espécies de plantas, e entre essas 12.000 espécies de plantas a gente tem os frutos nativos, ou as frutíferas nativas, né, que a gente já começou a falar na introdução. Frutos que têm um alto valor nutritivo, importância ecológica, econômica, social. Entre essas frutíferas nativas, a gente tem o araticum, ou bruto, como é conhecido aqui na nossa região, né? Isso depende de região para região. É a nona classiflora da família das anonáceas. Então, conhecido também como pinha, marolo, mamão, ou bruto, né? Fruta do conde, cabeça do cerrado. É essa fruta que a gente observa um pouco parecido com a pinhas, só que um tamanho maior. Então, o araticum é um fruto com aroma marcante, né? Um alto valor alimentício, consumido principalmente in natura e também na forma de polpas, sucos. Ocorre no cerrado de diversos estados brasileiros. Uma única planta pode produzir até 30 frutos, sendo esses frutos, né, variando aí de 2 kg ou mais e chegando a ter 50% desse fruto de polpa. São frutos que têm um alto potencial econômico, né, e comercialização em mercados regionais, produção de doces, sorvetes, sucos, licores, geleias. Outra frutífera bem comum na região do Cerrado, né, apesar de ser uma planta mais do bioma amazônico, mas principalmente na nossa região do Cerrado, que já tem,
no Cerrado Maranhense, que já tem um pouco de áreas de transições com a Amazônia, né, o babaçu é uma espécie muito marcante na região, com uma grande importância econômica e social atrelada. A Athaleia speciosa, da família das Arecáceas, também conhecido como coco-palmeira, coco de macaco, entre outros. Temos também outra palmeira muito importante no nosso bioma, é o buriti, a Mauritia flexuosa, da família também das Arecáceas. São nada mais que amêndoas, castanhas que produzem, entre outras coisas, né, óleo, que é bastante comercializado, tem um alto valor agregado, que é importante para a medicina popular também, além da parte alimentar, né? Também utilizado na culinária, indústria cosmética. Então, o buriti tem uma grande importância ecológica associada, né? Está presente em veredas, essencial para a manutenção de nascentes, cursos de água, né? Está distribuído em grande parte do Brasil, nas áreas do Cerrado e da Amazônia. São plantas macho e fêmeas, né? Flores separadas, produz de 5 a 7 cachos por ano, cada cacho contendo aí até 500 frutos cada um, e essa produção aí geralmente ela ocorre de dezembro a junho. Quando eu falo da produção, estou me referindo à época de maturação dos frutos. Com relação ao seu potencial econômico, né, a polpa é muito utilizada na culinária para a produção de doces também e massas, e o óleo, além do uso culinário, tem o uso medicinal e cosmético, por ser um antioxidante. Outra frutífera nativa, né, muito comum em áreas de cerrado é a cagaita, né? A Eugênia desentérica, né, é uma planta, uma espécie da família Myrtaceae, né, conhecida como cagaita ou cagaiteira. Também, né, conhecida por propriedades laxativas, ocorre em diversos estados do Cerrado brasileiro, produzindo muitos frutos por planta, né? Mais de 2.000 frutos ela é capaz de produzir. Geralmente a sua frutificação ocorre de outubro a novembro. Aqui na região do Cerrado Sul-Maranhense é mais ou menos final de outubro, né? O parâmetro para o início da floração e produção, fase reprodutiva da espécie é as primeiras chuvas. Primeira chuva, elas já começam a sua fase reprodutiva. Então, tem uma maturação rápida que está associada ao período chuvoso. Também tem um potencial econômico muito bom e alto, né? Utilizado na produção de polpas congeladas, sucos, sorvetes, doces, geleias, licores, fermentação, produção de diversos produtos, como por exemplo o vinagre, o álcool. Outra frutífera nativa do Cerrado muito importante, né, é o cajuí. Né? O cajuí, existem várias espécies dentro do gênero Anacardium, né? Conhecido também como cajuzinho do cerrado, cajuzinho do campo. É uma espécie de caju, né, reduzido, bem pequenininho, e que tem um sabor mais adocicado que o caju tradicional. O nome vem da origem tupi, que significa noz que se produz. Possui duas partes, que é a castanha, que a gente conhece, né, que é o fruto verdadeiro, e o pseudofruto, que é que a gente mais consome, né, que é a polpa. Está presente em diversos estados do Cerrado brasileiro, produz aí de setembro a dezembro, né? Também no início da estação chuvosa, no final da estação seca para o início da estação chuvosa. Grande potencial econômico, principalmente pelo consumo in natura e na forma de subprodutos, né? Produção de sucos, polpas, doces, compotas. Fava d'ampa, Dimorphandra mollis, é uma leguminosa nativa da família das fabáceas, muito importante também na região do Cerrado, principalmente para alimentação animal, muito consumida por bovinos, também
equinos, utilizada na alimentação humana também na produção de sucos, bebidas, chás. Na indústria também utilizada como aromatizante, espessante, estabilizante e tem o seu uso também, né, tradicionalmente na medicina popular. O jatobá, né, Iminea sp, que são várias espécies dentro deste gênero, né, que ocorre inclusive na região do Cerrado, vários tipos de espécies de jatobás, né, também da família das fabáceas, utilizado para a produção de farinha, bolos, biscoitos e também consumido de forma in natura. Presente em diversos estados do Cerrado brasileiro, sua produção pode chegar a 2.000 frutos por safra, cada fruto possuindo de 3 a 6 sementes. As sementes do jatobá são bem grandes, né? O volume de polpa, que é uma polpa seca, quando está no seu estado de maturação, é um volume bem pequeno. E a sua produção aí ocorre a partir do mês de julho. Potencial uso para o consumo in natura, né? Com efeito laxante também. Produção de bolos, pães, biscoitos, etc. O genipapo, outra frutífera nativa da região do Cerrado, né? A genipa americana, muito importante também socialmente, muito utilizada na medicina popular e na alimentação humana propriamente dita, alimentação animal, né? Bovinos consomem com frequência, principalmente os criados em sistema extensivo, obviamente. A genipa americana é da família das rubiáceas, também conhecido como genipapeiro, genipá, genipapim, entre outros nomes. Tem um potencial alimentício, né, para o consumo in natura, tem também um leve efeito laxante, usado para a produção de bolos, pães, biscoitos, produzir também farinha a partir das sementes. A macaúba, Acrocomia aculeata, é outra palmeira também muito importante da família das arecáceas, importante para a região do Cerrado, principalmente nas áreas mais baixas, né, áreas mais úmidas, próximas a riachos ou a rios, né. Ela está presente em povoamentos naturais do Cerrado, dos estados de Minas, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão também. Cada planta produz de 5 a 7 cachos, com média de 250 frutos por cacho. E sua produção ocorre geralmente aí em setembro e janeiro. Potencial também alimentício aí na produção de polpa e farinhas. São ricos em vitaminas. Mangaba é outra frutífera muito importante para a região do Cerrado e que é uma dentre as que estamos apresentando, é uma das mais estudadas, inclusive pela Embrapa. É uma espécie muito especial, né, literalmente. A Ancórnia especiosa, da família da Apocynaceae, consumido in natura por meio de compotas, sucos, sorvetes, licores, doces. Também utilizada na indústria para a produção de borracha e na indústria farmacêutica também, cosmética. Temos o murici, outra espécie frutífera muito importante para a região do Cerrado, né? Uma planta que produz em grandes quantidades, que é bastante diversificada, inclusive entre espécies e variedades do Cerrado. Eu trouxe especificamente a Bisonima classifolia, da família das Malpighiaceae, presente em vários estados do bioma cerrado, também em áreas serranas do sudeste, do norte e do nordeste de toda a Amazônia. Floresce durante quase todo o ano e os frutos aí geralmente eles amadurecem ao longo de todo o ano, né? Principalmente entre abril e junho, produzindo mais ou menos
12 quilos por planta, até 4.500 quilos por hectare. Isso naturalmente, né? Não existem muitos cultivos comerciais. Tem um potencial alimentício, né, para a produção de sucos, sorvetes, também é consumido in natura. Na indústria, seus extratos e suplementos são utilizados para a saúde humana, na indústria farmacêutica. A semente também ela possui um óleo utilizado na indústria alimentícia e para a produção de cosméticos. O pequi, né, assim como a mangaba, é uma das mais pesquisadas e conhecidas frutíferas, muito importante na culinária brasileira, especialmente goiana, carioca brasiliense, da família Cariocaraceae, está presente aí nos estados da Bahia, do Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, São Paulo, Tocantins, Distrito Federal, produzindo em média 25 piquezeiros por hectare, né? Chegando até 100 em vegetações com maior densidade, em média produzindo 110 frutos por planta, chegando até 420. Floresce de maio a outubro, né? E os frutos geralmente eles amadurecem de outubro a fevereiro. Muito utilizado na culinária e na indústria farmacêutica também, na medicina popular. Consumido in natura, forma de receitas tradicionais. A castanha também utilizada in natura ou torrada. O óleo, né, é utilizado na indústria alimentar, como cosméticos, como hidratante, shampoo, condicionador, sabonete, na indústria farmacêutica também, com propriedades antioxidantes. Temos o umbu, Spondias tuberosa, da família das anacardiáceas, mesma família do cajuí. O umbu é comum em quintais e regiões de cerrado, também ocorre de forma natural em áreas de baixas, né? Baixões chamados, né? São áreas de relevo mais baixo do cerrado, que é símbolo também da região do semiárido nordestino, endêmico de faixa de transição da Caatinga e Cerrado, presente na maioria dos estados em todos os estados da Caatinga e em alguns do Cerrado, região norte também de Minas e Espírito Santo. E, geralmente os frutos eles amadurecem de janeiro a fevereiro, produzindo aproximadamente 300 quilos por planta em uma safra. Os frutos eles têm um tamanho reduzido, né, chegando até 20 gramas. Potencial alimentício, né, eles são consumidos in natura, especialmente, mas também utilizados, né, e consumidos em forma de doces, geleias, sucos, sorvetes e etc. Conservação de frutíferas do cerrado. A gente já viu um apanhado aí. Eu não trouxe todas, mas eu trouxe um agrupamento entre as principais frutíferas conhecidas, né, e consumidas na região do Cerrado, principalmente na região do Cerrado sul-maranhense. E agora eu trago um pouco sobre a importância da conservação dessas frutíferas nativas. A gente sabe que com o avanço da agropecuária, do agronegócio, consequentemente, a biodiversidade ela entra em risco, não só pelo avanço do desmatamento de áreas nativas, né, perda de biodiversidade natural, que isso é lógico. A biodiversidade está em risco também por questões ambientais e climáticas, né? São mais de 70 espécies frutíferas com potencial comercial que a gente tem no Cerrado, e essas espécies, grande parte delas tem risco, né, potencial risco de extinção. E menos de 9% dessas espécies, né, que estão presentes no Cerrado, que tem um potencial comercial, econômico, né, apenas 9% delas têm uma legislação por trás as protegendo.
Temos espécies icônicas e bastante marcantes na região do Cerrado, né? O piqui, baru, que a gente não falou ao longo da apresentação, mas é uma frutífera importante também em regiões do Cerrado, mangaba, buriti, são muito importantes não apenas para o equilíbrio ecológico, né, da flora, mas também da fauna. São fonte de alimento para muitos animais, aves e etc. Então, temos algumas ameaças aí para essas frutíferas, né? Além da expansão da monocultura, que eu já falei, do agronegócio, principalmente soja e milho, que utilizam grandes áreas para a produção, também a pecuária, desmatamento, queimadas descontroladas, tudo isso afeta diretamente a conservação dessas espécies. Também a perda de polinizadores nativos que utilizam das flores dessas espécies, né, para o equilíbrio ecológico, para a sua alimentação, né, produção de mel e etc. Então a gente tem que ter em mente que nós, enquanto sociedade, enquanto técnicos, enquanto profissionais, enquanto estudantes, enquanto governo, precisamos adotar estratégias de conservação visando garantir a preservação dessas espécies nativas que são tão importantes ecologicamente, economicamente e socialmente, né? O extrativismo sustentável é uma estratégia, né? Respeitar todo o ciclo de regeneração das plantas, das espécies nativas, a domesticação por meio de empresas como a Embrapa, que faz, né, pesquisas, né, sobre a domesticação de espécies, né, utilização de melhoramento genético, para o cultivo comercial dessas espécies nativas. Utilização de blancos de germoplasma, conservação e preservação de sementes, banco de sementes, material genético, é muito importante para a preservação dessas frutíferas. E bioeconomia, né? Valorizar os produtos que são produzidos a partir dessas frutíferas, polpas, óleos, castanhas, para manter a floresta. Aqueles subprodutos que são vendidos em feirinhas, mercados, né, produzidos por comunidades rurais, comunidades tradicionais, pequenos produtores, agricultores familiares, extrativistas. É muito importante valorizar economicamente esses produtos, né? E, né, já que a pesquisa é muito importante, é um importante veículo também para a manutenção, para a conservação das frutíferas nativas, eu trouxe aqui alguns projetos de pesquisas desenvolvidos na região sul maranhense, né, região do Cerrado, no Instituto Federal do Maranhão, Campo São Raimundo das Mangabeiras, com apoio da FAPEMA, né, um órgão de incentivo do Estado do Maranhão. Então, a gente, enquanto alunos, pesquisadores, desenvolvemos 3 projetos, 2023 a 2025, visando buscar alternativas de entender melhor como ocorre, né, qual a diversidade, qual a percepção das comunidades rurais sobre a ocorrência dessas espécies, para entender um pouco também da sua importância, não só de diversidade de espécies, mas também importância associadas a essas frutíferas, essas espécies nativas. Então, esse projeto iniciado em 2023, né, levantamento florístico de frutíferas nativas do Cerrado Sul-Maranhense, né, que a gente desenvolveu na cidade de São Félix de Balsas, numa fazenda chamada Irapuá, uma área de mais ou menos 1.000 hectares, né, de mata nativa, de agosto de 2023 a junho de 2024. Então a gente fez essas coletas, foram coletas em diferentes meses visando coletar as plantas na sua fase reprodutiva, porque a gente sabe que as plantas nativas não têm um mês correto, não tem um critério exato para
a sua floração, frutificação, né? Algumas frutificam em setembro, outubro, outras em dezembro, janeiro, enfim. Cada espécie tem um ciclo reprodutivo. Então a gente fez aí coletas em diferentes épocas para entender um pouco dessa diversidade. Então a gente fez entrevistas, né, por meio de questionários aprovados por comitê de ética, com moradores dessa comunidade, dessa fazenda, né, que são moradores que, em sua maioria, vivem, né, receberam esse conhecimento de geração em geração, né, moram desde pequeno nessa região. Então a gente fez essas entrevistas para entender quais as principais espécies nativas, né, de frutíferas que são consumidas por nós seres humanos, presentes naquela região, naquela área que a gente delimitou. Fizemos coletas em campo para identificar espécies, anotando dados gerais das espécies, do relevo, anotando os pontos com GPS, e fizemos coletas de material vegetativo, folhas, galhos, para montar. Montamos as pranchas e, depois de secas, fizemos as essicatas de cada uma dessas espécies para posterior identificação taxonômica utilizando chaves especializadas para cada espécie. Então, o que a gente conseguiu obter como resposta com essa pesquisa? A gente tem esse gráfico aqui que mostra as principais frutíferas nativas presentes nessa fazenda, segundo os 10 moradores da propriedade que foram entrevistados. Entre as frutíferas aqui mais citadas, a gente tem o cajuí, né? Todo mundo citou, todas as 10 pessoas, cagaita e mangaba, e o maracujá do mato também foi bastante citado, assim como o piqui. Além dessas, foram citados puçá, maçaranduba, jatobá, grão de galo, araçá, murici, bruto, castanhola e o marmeleiro. Então a gente observa entre esses moradores que existe conhecimento deles sobre essas espécies, a utilização já passada de geração em geração, utilização não apenas para alimentação propriamente dita, mas para a produção de outros produtos, como por exemplo o sabão, que é produzido a partir do piqui, né? Isso foi citado também nas entrevistas. É importante se citar. Ainda nessa pesquisa, aqui nós temos as frutíferas nativas coletadas, identificadas na área de coleta, né, incluindo os meses de coleta, os órgãos reprodutivos presentes nas plantas no momento de coleta. Então, a gente tem aqui, no mês de dezembro, a espécie murici, né? A gente coletou ela com flor, né? A gente tem no mês de abril grão de galo e jatobá, também com flor e fruto. Agosto a gente coletou o cajuí, já com fruto. Dezembro a gente coletou o maracujá bravo ou maracujá do mato com flor. Em agosto, né, marmelada com fruto. E dezembro a gente coletou o piqui com flor e fruto. No mês de agosto, a gente coletou puçá. Dezembro, coletou maçaranduba e cagaita, todas com fruto. Em agosto, novamente, também a gente coletou castanhola. O araçá, a gente coletou no mês de abril, com flor. Assim também como o guamirim, que é uma frutífera bastante comum, com efeitos laxantes, também importante na região do Cerrado. Não muito consumida por nós seres humanos, mas foi citada pelos moradores, né? Apesar de poucos terem citado, mas foi citada. Aqui a gente tem já outra pesquisa, né? Naquela primeira a gente juntou o conhecimento da população mais a coleta das espécies em campo, então, e identificação dessas espécies. E nesse outro trabalho, que já foi de 2024 a 2025, a gente
a gente fez o quê? O trabalho intitulado Etnoconhecimento sobre plantas tóxicas em sistema de produção pecuária em área de cerrado na mesorregião sul-maranhense. A gente fez o quê? Mesmo princípio do outro. A gente fez entrevistas, né, aprovadas pelo Comitê de Ética, sobre plantas com potencial forrageiro, e também plantas com potencial tóxico, né, em 3 cidades do Cerrado Sul-Maranhense: Formosa, Serra Negra, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras. Então, 3 fazendas, 3 comunidades rurais em cada uma dessas cidades. Então, a gente fez entrevista, observação e levantamento de campo. Mesmo princípio do primeiro projeto, que é levantamento de frutíferas. O que a gente obteve? Aqui, a quantidade de vezes que as plantas forrageiras foram citadas pelos produtores, né, nas 3 cidades. A gente tem, foram 36 espécies registradas, né, citadas, principalmente cagaita, capim agreste, capim barba de bode e fava de bolota ou faveira. Foram as principais plantas citadas como forrageiras nativas do Cerrado, como utilizadas pelos animais, principalmente em período seco, em que há baixa disponibilidade de forragem. Então, principalmente as famílias fabáceas, né, leguminosas e algumas gramíneas nativas, né, importantes para a alimentação animal. E esse outro trabalho, com o mesmo viés, só que fazendo essa investigação sobre plantas nativas com esse potencial de toxicidade. As plantas que são tóxicas para animais de produção, principalmente bovinos. Foram 23 espécies identificadas, né, nas coletas e nas entrevistas, né, a gente tem principalmente citados o barbatimão, né, considerando as 3 cidades, 3 localidades em que foi feita a pesquisa, a cagaita, a fava danta e a fava de bolota foram as mais citadas como tóxicas, como que causam algum problema quando o animal consome. Algumas quando consomem em excesso, outras só de consumir já causa algum problema, como é o caso aqui do barbatimão. E a erva, né? É uma planta que causa muitos prejuízos, em que os produtores citaram que ao consumir o animal, né, vem ao óbito ao mesmo momento. Então foram essas principais que foram citadas, né, barbatimão, cagaita e faveiro, causando efeito diretamente nos animais, né? Diarreia, abortos, problema digestivo e também morte. Então, essa foi a nossa apresentação. Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade e muito obrigado.